Olá, estamos de volta. E antes de começar, eu sempre peço no final do vídeo, né? Hoje eu vou pedir no começo. Porque às vezes chega no final, acabou a leitura, você já desliga, né? E não ouve meu pedido. Aliás, é um lembrete, né? Porque é coisa que eu já venho pedindo há muito tempo. Para você não esquecer, por favor, de deixar o seu like. Combinado? Se possível, nem que seja uma figurinha. Coloca lá no comentário, tá bom? Me ajude a continuar divulgando o canal, contando para as pessoas que ele existe, tá bom? Porque se você está aqui é porque você gosta, né? Pode às vezes não gostar de um determinado livro ou outro, mas já temos bastante opção, né? Sempre vai ter um que agrade, tá bom? Bom, vamos seguir então com a nossa leitura, hoje a partir do capítulo 48. Um primo de Virgília. Sabe quem chegou ontem de São Paulo? Perguntou-me uma noite Luiz Dutra. Luiz Dutra era um primo de Virgília, que também privava com as musas. Os versos dele agradavam e valiam mais do que os meus. Mas ele tinha necessidade da sanção de alguns, que lhe confirmasse o aplauso dos outros. Como fosse acanhado, não interrogava a ninguém, mas deleitava-se com ouvir alguma palavra de apreço. Então, criava novas forças e arremetia juvenilmente ao trabalho. Pobre Luiz Dutra! Apenas publicava alguma coisa, corria à minha casa e entrava a girar em volta de mim, à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto que lhe aprovasse a recente produção. E eu falava-lhe de 1000 coisas diferentes, do último baile do catete, da discussão das câmaras, de berlindas e cavalos, de tudo, menos dos seus versos ou prosas. Ele respondia-me a princípio com animação. Depois, mais frouxo, torcia a rédea da conversa para o seu assunto dele. Abria um livro, perguntava-me se tinha algum trabalho novo, e eu dizia-lhe que sim ou que não, mas torcia a rédea para o outro lado. E lá ia ele atrás de mim, até que empacava de todo e saía triste. Minha intenção era fazê-lo duvidar de si mesmo, desanimá-lo, eliminá-lo. E tudo isso a olhar para a ponta do nariz. Capítulo 49. A ponta do nariz. Nariz, coincidência, sem remorsos, tu me valeste muito na vida. Já meditaste alguma vez no destino do nariz, amado leitor? A explicação do Dr. Pangloss é que o nariz foi criado para uso dos óculos. E tal explicação, confesso, que até certo tempo me pareceu definitiva. Mas veio um dia em que, estando a ruminar esse e outros pontos obscuros da filosofia, atinei com a única, verdadeira e definitiva explicação. Com efeito, bastou-me atentar no costume do faquir. Sabe o leitor que o faquir gasta longas horas a olhar para a ponta do nariz com o fim único de ver a luz celeste. Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das coisas externas, embeleza-se no invisível, apreende o impalpável,
desvincula-se da terra, dissolve-se, eteriza-se. Essa sublimação do ser pela ponta do nariz é o fenômeno mais excelso do espírito, e a faculdade de a obter não pertence ao faquir somente, é universal. Cada homem tem necessidade e poder de contemplar o seu próprio nariz, para o fim de ver a luz celeste, e tal contemplação, cujo efeito é a subordinação do universo a um nariz somente, constitui o equilíbrio das sociedades. Se os narizes se contemplassem exclusivamente uns aos outros, o gênero humano não chegaria a durar 2 séculos. Extinguia-se com as primeiras tribos. Ouço daqui uma objeção do leitor. Como pode ser assim, diz ele, se nunca, jamais ninguém não viu estarem os homens a contemplar o seu próprio nariz? Leitor obtuso, isso prova que nunca entraste no cérebro de um chapeleiro. Um chapeleiro passa por uma loja de chapéus. É a loja de um rival, que a abriu há 2 anos. Tinha então 2 portas. Hoje tem 4. Promete ter 6 e 8. Nas vidraças ostentam-se os chapéus do rival. Pelas portas entram os fregueses do rival. O chapeleiro compara aquela loja com a sua, que é mais antiga e tem só 2 portas. E aqueles chapéus com os seus, menos buscados, ainda que dê igual preço. Mortifica-se naturalmente, mas vai andando, concentrado, com os olhos para baixo ou para a frente, a indagar as causas da prosperidade do outro e do seu próprio atraso, quando ele, chapeleiro, é muito melhor chapeleiro do que o outro chapeleiro. Nesse instante é que os olhos se fixam na ponta do nariz. A conclusão, portanto, é que há 2 forças capitais: o amor, que multiplica a espécie, e o nariz, que a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio. Capítulo 50. Virgília casada. Quem chegou de São Paulo foi minha prima Virgília, casada com o Lobo Neves, continuou Luiz Dutra. Ah, e só hoje é que eu soube uma coisa, seu Maganão. Que foi? Que você quis casar com ela. Ah, ideias de meu pai. Quem lhe disse isso? Ela mesma. Falei-lhe muito em você e ela então contou-me tudo. No dia seguinte, estando na Rua do Ouvidor, à porta da tipografia do Plancher, vi assomar à distância uma mulher esplêndida. Era ela. Só a reconheci a poucos passos. Tão outra estava. A tal ponto a natureza e a arte lhe haviam dado o último apuro. Cortejamo-nos. Ela seguiu. Entrou com o marido na carruagem, que os esperava um pouco acima. Fiquei atônito. 8 dias. Perdão. O tempo esfriou muito, né? Mexe com a gente. Perdão. 8 dias depois, encontrei-a num baile. Creio que chegamos a trocar 2 ou 3 palavras. Mas, noutro baile, dado daí a 1 mês, em casa de uma senhora
que ornara os salões do primeiro reinado e não desornava então os do segundo, a aproximação foi maior e mais longa, porque conversamos e valsamos. A valsa é uma deliciosa coisa. Valsamos. Não nego que, ao conchegar ao meu corpo aquele corpo flexível e magnífico, tive uma singular sensação, uma sensação de homem roubado. Está muito calor, disse ela logo que acabamos. Vamos ao terraço? Não, pode constipar-se. Vamos à outra sala. Na outra sala estava Lobo Neves, que me fez muitos cumprimentos acerca dos meus escritos políticos, acrescentando que nada dizia dos literários, por não entender deles. Mas os políticos eram excelentes, bem pensados e bem escritos. Respondi-lhe com iguais esmeros de cortesia e separamo-nos contentes um do outro. Cerca de 3 semanas depois, recebi um convite dele para uma reunião íntima. Fui. Virgília recebeu-me com esta graciosa palavra: o senhor hoje há de valsar comigo. Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito. Não admira que ela me preferisse. Valsamos uma vez e mais outra vez. Um livro perdeu Francesca. Cá foi a valsa que nos perdeu. Creio que nesta noite apertei-lhe a mão com muita força e ela deixou-a ficar, como esquecida, e eu a abraçá-la, e todos com os olhos em nós, e nos outros que também se abraçavam e giravam. Um delírio. 51. É minha, disse eu comigo, logo que a passei a outro cavalheiro. E confesso que durante o resto da noite foi-se-me a ideia entranhando no espírito, não à força de martelo, mas de verruma, que é mais insinuativa. É minha, dizia eu ao chegar à porta de casa. Mas aí, como se o destino, ou o acaso, ou o que quer que fosse, se lembrasse de dar algum pasto aos meus arroubos possessórios, luziu-me no chão uma coisa redonda e amarela. Abaixei-me. Era uma moeda de ouro, uma meia dobra. É minha, repeti eu a rir-me e metia no bolso. Nessa noite não pensei mais na moeda, mas no dia seguinte, recordando o caso, senti uns repelões da consciência e uma voz que me perguntava por que diabo seria minha uma moeda que eu não herdara nem ganhara, mas somente achara na rua. Evidentemente não era minha, era de outro, daquele que a perdera, rico ou pobre, e talvez fosse pobre, algum operário que não teria com que dar de comer à mulher e aos filhos. Mas se fosse rico, o meu dever ficava o mesmo. Cumpria restituir a moeda, e o melhor meio, o único meio, era fazê-lo por intermédio de um anúncio ou da polícia. Enviei uma carta ao chefe de polícia, remetendo-lhe o achado e rogando-lhe que, pelos meios a seu alcance, fizesse devolvê-lo às mãos do verdadeiro dono. Mandei a carta e almocei tranquilo. Posso até dizer que jubiloso. Minha consciência valsara tanto na véspera que chegou a ficar sufocada, sem respiração. Mas a restituição da meia dobra foi uma janela que se abriu para o outro lado da moral.
Entrou uma onda de ar puro e a pobre dama respirou à larga. Ventilai as consciências. Não vos digo mais nada. Todavia, despido de quaisquer outras circunstâncias, o meu ato era bonito, porque exprimia um justo escrúpulo, um sentimento de alma delicada. Era o que me dizia a minha dama interior, com um modo austero e meigo a um tempo. É o que ela me dizia, reclinada ao peitoril da janela aberta. Fizeste bem, Cubas, andaste perfeitamente. Este ar não é só puro, é balsâmico, é uma transpiração dos eternos jardins. Queres ver o que fizestes, Cubas? E a boa dama sacou um espelho e abriu-mo diante dos olhos. Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, multiplicando-se por si mesma. Ser 10, depois 30, depois 500, exprimindo assim o benefício que me daria na vida e na morte o simples ato da restituição. E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato. Revia-me nele, achava-me bom, talvez grande. Uma simples moeda, hein? Vejam o que é ter valsado um poucachinho mais. Assim, eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Talvez não entendas o que aí fica. Talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo, um embrulho misterioso. Pois toma lá o embrulho misterioso, que é o que a gente vai ler no próximo capítulo, o 52, que chama-se O Embrulho Misterioso. Mas ele é um pouco compridinho, então vai passar do nosso tempo. Então vou ficar por aqui hoje, tá bom? Espero vocês aqui para a gente continuar, então, a partir desse capítulo 52. Que será esse misterioso embrulho, né? Tá bom? No próximo vídeo a gente fica sabendo, tá? Muito obrigada, fiquem com meu abraço e até lá.